Fala, galera! Então, na aula passada eu falei sobre teoria de cotas e comando dimension, então vale a pena dar uma conferida. E hoje é a nossa última aula e nós vamos falar sobre folha e plotagem. E no final da aula, a gente vai pegar aquelas vistas com as cotas que a gente fez nas outras aulas e vamos colocar elas já numa folha padronizada e vamos realizar o processo de plotagem. Então, bora começar a aula! Vou começar a aula hoje falando um pouquinho sobre folhas. A NBR 10.068 recomenda que as folhas de desenho sejam dimensionadas de acordo com a ISO Série A. O primeiro tamanho é o formato A0, com dimensões de 841 por 1.189 mm, equivalente a 1 metro quadrado de área, sendo que os outros formatos originam-se da bipartição sucessiva desse, ou seja, o formato A1 equivale à metade do formato A0, o formato A2 equivale à metade do formato A1, e assim por diante. A escolha do formato deve ser feita de forma a não prejudicar a representação do desenho, devendo-se escolher formatos menores sempre que possível. Na tela deixei uma imagem que representa essa questão da bipartição das folhas e também uma tabelinha com as dimensões de algumas folhas da série A. Se a gente necessitar de formatos diferentes dos especificados na tabela anterior, recomenda-se a escolha dos formatos de tal maneira que a largura ou comprimento corresponda ao múltiplo ou submúltiplo do formato padrão, como a gente pode ver através dessas imagens na tela. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre os elementos básicos de uma folha de desenho. O quadro tem a finalidade de limitar o espaço para o desenho e também de definir as margens. As margens, consequentemente, são limitadas pelo contorno externo da folha e quadro. E a margem esquerda serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento, por isso tem dimensão maior que as margens restantes. A legenda define as informações sobre o projeto, e sua posição deve estar dentro do quadro para desenho, situada no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente como verticalmente. Aqui na tela eu deixei as dimensões tanto das margens como da legenda para alguns tipos da série A. Essa tabelinha também mostra a espessura da linha do quadro. Falando um pouquinho mais sobre a legenda, como eu disse antes, ela é usada para a gente saber as informações do projeto. Informações como o nome da firma, projetista, o local, a data, a assinatura, o conteúdo do desenho, a escala e outras informações. Geralmente, as legendas de todos os projetos de uma mesma empresa são padronizadas, então, além da largura, que é definida pela NBR 10.582, a legenda passa a ter altura e campos com medidas definidas. Na tela, eu deixei um exemplo de legenda que eu usava na disciplina de desenho técnico. Destaquei na legenda os campos de diedro, unidade e escala, porque é aqui que são informados no projeto, então tem que ficar atento a isso. A escala é uma relação que se estabelece entre as dimensões de um objeto em verdadeira grandeza e aquelas que ele possui em um desenho. Mas aí você vai me perguntar, Paula, qual escala que eu uso? Então, a gente deve, sempre que possível, fazer o desenho nas medidas reais da peça, para transmitir uma ideia melhor da sua grandeza. Mas quando temos componentes muito pequenos, precisamos fazer ampliações que permitam a representação de todos os detalhes. E no caso inverso, também. O desenho deve ter proporções menores para caber nos formatos padronizados do quadro. Lembrando que a escala e o tamanho do elemento são parâmetros para a escolha do formato da folha. E a gente pode ter as seguintes relações de escala. Escala 1:1, que seria a escala natural, quando a dimensão do objeto representado é igual à dimensão real. A escala x/1, com um x maior que 1, seria uma escala de ampliação, quando a dimensão do objeto no desenho é maior que sua dimensão real. E a escala 1/x, também para x maior que 1, que é quando a dimensão do objeto representado no papel é menor que a sua dimensão real. Essa imagem que eu coloquei na tela exemplifica bem os tipos de escalas que eu acabei de falar. E uma observação muito importante, independente do uso de escalas reduzidas ou ampliadas, a cotagem sempre é feita com as medidas reais da peça. Isso é uma coisa que realmente fica confuso na nossa cabeça quando chega na parte de fazer a plotagem e a gente tem que enquadrar o nosso desenho na folha de desenho. Mas é isso, a gente sempre tem que obedecer às medidas reais na parte da cotagem. Bom, pessoal, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o texto e depois eu vou falar sobre o comando text. Então, a NBR 8402 fixa as condições exigidas para a escrita usada em desenhos técnicos e documentos semelhantes. As principais exigências são legibilidade, uniformidade, reprodução de desenhos sem perda da qualidade. Mas as regras impostas por essa norma foram estabelecidas ainda quando o desenho era realizado à mão. E com o avanço dos softwares tipo CAD para o desenho técnico, a forma de escrita acaba sendo baseada nas fontes instaladas no computador. Geralmente, esses programas trazem no seu pacote de instalação fontes que se assemelham em muito na forma e dimensões recomendadas por essa norma.
E para a gente escrever textos no AutoCAD, a gente vai usar o comando text. Mas antes disso, a gente vai adicionar uma layer para o texto. Então a gente vai lá no Layer Properties e vamos adicionar uma nova layer. Eu chamei a minha layer de texto. E eu vou deixar aqui na tela as layers que eu vou usar durante essa aula. Além da layer texto, eu adicionei a layer margem, que a gente vai usar mais lá na frente. Outra coisa que a gente tem que fazer é adicionar um estilo de texto. Então, primeiro, a gente vai lá em Annotation, clica na setinha, e nós vamos clicar nesse símbolo daqui, que é referente ao comando Text Style, e aí vai abrir uma tela com dois tipos de estilo. Eu vou selecionar o Standard e clicar em New. Vai abrir uma nova tela pedindo o nome desse novo estilo e clicamos em OK. Agora, vamos escolher uma fonte que se assemelhe à norma. Então, eu vou lá no Font Name e vou escolher a ISO CP2, que é a fonte que eu uso. Agora, eu vou trocar a altura, porque eu achei que ficou mais adequado no tamanho da folha que a gente vai usar lá na frente. E vamos lá no campo Height e colocar 0.2. E pronto, a formatação já está pronta. O que eu formatei já satisfaz o que eu quero mostrar. Mas se vocês não gostarem dessa formatação, podem ficar à vontade para trocar. Agora, com a layer texto adicionada e selecionada, a gente vai lá no comando Text e clicar na setinha que está embaixo do nome. E a gente vai escolher Single Line, porque o Multiline é para quando você quer fazer textos com parágrafo, sabe? Textos mais longos, que não é o que a gente vai usar nesse projeto, porque a gente só vai fazer os textos mais curtinhos para a gente colocar na legenda. Bom, selecionamos então o Single Line e ele vai te pedir um ponto inicial, você pode clicar em qualquer parte da tela. E uma dica é acionar o comando Ortho, para o seu texto ficar alinhado com o eixo X, ou seja, seu texto não vai ficar torto. Depois clicamos em qualquer outra parte da tela e aí ele vai abrir uma caixa de texto para a gente começar a digitar. Agora eu vou escrever algum item que tem naquele exemplo de legenda que eu deixei na tela. Para fechar a caixa de texto, a gente aperta Enter 2 vezes e pronto, o seu texto já está escrito. Bom, agora eu vou escrever os outros itens que tem naquele exemplo de legenda para a gente continuar com a nossa aula. Bom, pessoal, agora que eu já escrevi tudo que a gente precisa para colocar na legenda, vamos para a parte da folha. Bom, para adiantar, eu já desenhei a folha 4, mas eu queria destacar que eu não desenhei em milímetro, eu desenhei em centímetro. Mas por que eu fiz isso? Porque as vistas que a gente fez na outra aula foram em centímetros, então eu continuei com essa unidade para ficar coerente. Quanto ao desenho da legenda, eu segui aquele exemplo que eu deixei na tela para vocês, então usei todas aquelas dimensões. Mas como eu falei antes, a questão da legenda muda porque a empresa ou até mesmo a disciplina vai exigir dimensões específicas para cada legenda. Bom, agora eu vou fazer uma linha guia com a traço ponto, como eu já fiz na outra aula, só para colocar as palavras com distanciamentos iguais na legenda. Então, eu vou e seleciono o layer traço ponto, seleciono o comando line, clico aqui em um endpoint, coloco um valor qualquer, vou colocar 0,3 na vertical e 0,2 na horizontal. Então, esse vai ser meu parâmetro para ancorar os textos. Vou fazer assim em todos os espaços. Agora, com todos os textos postos na legenda, vamos botar o desenho na folha. Eu vou selecionar o meu desenho com o método de seleção de janelas, vou digitar o comando Move, vou pegar um pick point, o mais centralizado que eu puder entre as três vistas, para me facilitar na hora de encaixar na folha. Vou colocar o desenho em cima da folha e aí a gente vai ver que o desenho não se encaixa nessa folha, o desenho está maior. Então, a gente vai ter que mudar a escala da nossa folha. Mas antes disso, a gente tem que ancorar o nosso desenho em qualquer lugar da tela. Agora eu vou selecionar todas as linhas da folha e digitar o comando Scale. Dou Enter e aí ele vai me pedir um ponto de base. Eu vou escolher esse ponto daqui. Agora ele vai me pedir o fator de multiplicação. Eu vou colocar 2. Digito 2 e aperto Enter. Após isso eu vou selecionar o meu desenho, aplicar o comando Move e tentar colocar o desenho dentro da folha. Na verdade, dentro do quadro, né? Que é a área onde fica o desenho. E com esse aumento de escala, o desenho conseguiu se encaixar. Então vai ser esse tamanho de folha que a gente vai usar. Vou centralizar o máximo que eu puder o desenho dentro do quadro para a gente poder finalizar esse projeto. Bom, chegamos na parte final, que é a plotagem. Então, para a gente plotar esse desenho, nós vamos no botão Início, que tem esse símbolo aqui do AutoCAD com uma setinha para baixo. A gente vai clicar e vamos escolher Print. Vai abrir uma tela para a gente escolher as opções de impressão. Bom, vamos agora no quadro Printer ou Plotter, que a gente vai escolher se a gente quer que o nosso arquivo seja realmente impresso ou que seja transformado em PDF ou até mesmo em formato JPG. Bom, no meu caso, eu vou escolher PDF. Eu vou escolher AutoCAD PDF High Quality. Agora eu vou no quadro Plot Style Table, que a gente vai escolher o monochrome, e aí vai abrir uma tela perguntando se você quer. A gente vai dizer que sim,
E o que a gente está permitindo aqui? Nós estamos dizendo que a gente quer que, mesmo que os layers sejam coloridos para o AutoCAD, que a sua impressão, que o seu PDF, saia tudo em preto e branco. Bom, agora a gente vai no Plot Area e no What to Plot, a gente vai selecionar a opção Window. Agora o programa pede para você selecionar a janela que você quer imprimir. Vou escolher esse ponto e o vértice oposto, e aí já está selecionado. Depois, eu vou na parte de Plot Offset e vou escolher Center the Plot. A gente faz isso porque esse AutoCAD é com licença estudantil, e essa licença, ela tem marca d'água nas 4 margens da folha. Então, se a gente não marcar o que a gente quer no centro, a marca d'água inferior da folha corta um pedaço da legenda. Então, por isso que a gente tem que fazer isso. E aí vai aparecer uma tela só pedindo o nome do seu arquivo e também o local para salvar, no meu caso que foi PDF. E pronto, seu projeto está finalizado. Bom, pessoal, com essa aula a gente termina o nosso minicurso. Espero que vocês tenham gostado de todas as aulas, porque eu fiz com muito carinho para vocês. E pela última vez, não se esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. A gente se vê numa próxima!